Olá, muito boa noite para você. São 7h05. O JL2 desta terça-feira, dia 4 de fevereiro, está começando e você vai ver. Depois de 22 dias de ocupação da sede da SEDUC em Belém, o governo do estado sinaliza com a revogação da lei do novo magistério. Mais uma mangueira cai em Belém e o trabalho de retirada complicou o trânsito na Avenida Governador José Malcher. Em defesa da reprodução das espécies, IBAMA apreende 31 toneladas de pescado comercializados ilegalmente em Belém. E a viagem pelas lendas e o imaginário amazônico proporcionada por um jogo eletrônico criado na capital. Agora, no JL2. Mais uma mangueira caiu na noite de ontem em Belém, na Avenida Governador José Malcher. Foi a 11ª em pouco mais de um mês. Hoje, o dia foi de muito trabalho para restabelecer a energia na área. Equipes da concessionária de energia, de empresas de internet e telefonia tiveram uma manhã de muito trabalho. Fiação solta, troca de poste, a queda da mangueira provocou estragos nesse trecho da Avenida José Malcher, entre as avenidas 14 de Março e Generalíssimo Deodoro. Sem energia, né? Estamos no aguardo. Como vocês podem ver, desde ontem, umas 7h30 da noite, ficamos sem energia devido a esse vegetal caiu, né? E aí, como é que foi a rotina? Suspendeu a atividade? Estamos funcionando, só está chegando só os funcionários, né? De acordo com a concessionária de energia, após a queda da árvore, mais de 1.600 clientes ficaram com o fornecimento de energia comprometido. Ao longo de toda a manhã desta terça-feira, 59 unidades continuavam sem o serviço. Moradores da Passagem Ramos, localizada nesse trecho, continuavam sem luz em casa. Às 19 horas de ontem, caiu a árvore, né, disparou o transformador e faltou energia. Como é que está o dia a dia lá em casa hoje? Horrível. Preocupado com carne, frango e sem condições. Tem que torcer para ficar logo, ajeitarem logo. Parte dos galhos ainda estavam sobre a calçada, assim como um pedaço do tronco com as raízes da árvore de grande porte. Com a via fechada nesse ponto, os motoristas foram orientados a seguir pela Alameda Maria Leopoldina. A árvore localizada na José Malcher caiu na noite desta segunda-feira. Com a fiação atingida, toda essa área ficou sem energia. O poste e o radar de velocidade foram derrubados. A mangueira fechou completamente a via. Do último sábado para cá, 4 árvores caíram na capital paraense e desde o início do ano já foram registradas 11 quedas de vegetais em Belém, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima. Nesta segunda-feira, a SEMA iniciou uma ação emergencial de poda na cidade. 47 árvores foram mapeadas e 27 dessas, localizadas em bairros como Campina, Nazaré e Batista Campos, apresentam risco de queda, segundo a Secretaria. No trecho da José Malcher, onde a árvore caiu, outras mangueiras preocupam quem mora ou trabalha na área. Nossa preocupação sempre esses vegetais aqui, que não tem uma manutenção, uma podagem. Se você for ver esse vegetal aqui, ele, do jeito que ele está, o cupim, ele vive fazendo barulho e você não vê ninguém vindo aqui. Bem, sobre as denúncias dos moradores, nós pedimos um posicionamento à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima e ainda estamos aguardando uma resposta. O nível do rio Tapajós, em Santarém, no oeste do Pará, está 1 metro mais alto em comparação com o mesmo período do ano passado. A subida rápida acendeu o alerta da Defesa Civil Municipal. As águas do Tapajós estão subindo dia após dia, de forma rápida, e isso já chama a atenção da Defesa Civil. Segundo a última medição feita nesta segunda-feira, o nível do rio chegou a 4,46 metros. No mesmo período do ano passado, era 3,46 metros, o que mostra um aumento antecipado. Começou a chover mais cedo para as cabeceiras dos rios e o volume de água que caiu para lá, para as cabeceiras, foi bem forte. E isso afeta, né, a gente que está aqui abaixo.
Além do monitoramento da Defesa Civil, o aumento do rio Tapajós já preocupa. Ele está abaixo apenas 86 centímetros de alcançar o nível da cheia de 2009. Se tiver algo a mais de um desastre, alguma coisa a mais que a gente entenda que o volume de água é maior, a gente vai inserindo no Sistema Nacional de Defesa Civil, que é justamente para que num período mais crítico a gente já tenha dados no sistema que o município possa decretar uma situação de emergência por inundação. Na orla de Santarém, alguns trechos que alagam na cheia podem ser atingidos mais cedo este ano. Equipes já monitoram a situação e estudam medidas para evitar transtornos, como o uso de bombas para retirar a água. A importância das bombas é justamente fazer o esgotamento dessa água e jogar para o rio, para que não empoce, não alague. E uma pessoa está desaparecida na zona rural do município de Tomeaçu, que fica na região nordeste do estado. Na tentativa de salvar o sobrinho de um afogamento, o tio Gleidson Costa Cavalcante acabou sendo levado pela correnteza do rio Acaramirim. O acidente foi ontem. O corpo dele foi encontrado hoje, no final da tarde. O sobrinho, o Danilo Cavalcante Martins, de 14 anos, continua desaparecido. Buscas estão sendo feitas. A delegacia de Tomeaçu investiga as circunstâncias do caso. Empresas pesqueiras de Coraci, em Belém, foram alvo de uma operação do IBAMA por infringirem normas do defeso de algumas espécies de peixes. A gente vai entender melhor como é que foi essa operação aqui com a Débora Soares, que traz mais detalhes para a gente sobre essa situação. Débora, boa noite. Boa noite, João. Boa noite a todos. Essa operação realizada hoje apreendeu 31 toneladas de pescado de várias espécies, grande parte delas protegida pelo período do defeso. Os alvos do IBAMA foram empresas pequenas localizadas no distrito de Coraci, aqui em Belém. Foram fiscalizadas as licenças ambientais, notas fiscais e os produtos. Duas empresas estavam irregulares e uma delas, que não tinha as documentações de origem legal do pescado, teve as atividades suspensas. O IBAMA aplicou multa de R$ 683 mil. O pescado apreendido foi doado a um programa social. João, eu volto com você. Muito obrigado, Débora. Em defesa mesmo, da reprodução dessas espécies. Olha, uma operação da Polícia Civil cumpriu hoje mandados de prisão e de busca e apreensão no Pará e em mais 2 estados. Os alvos teriam envolvimento com o narcotráfico. 2 suspeitos foram presos em Imperatriz, no Maranhão, e em Fortaleza, no Ceará. Mandados judiciais de busca e apreensão também foram cumpridos em Salinas, aqui no Pará, e na cidade de Imperatriz. As investigações iniciaram em março do ano passado, depois da apreensão de 59 pacotes com crack no interior maranhense. Um homem foi preso na ocasião. Os suspeitos do crime estão à disposição da Justiça. E veja, a seguir, o início dos trabalhos legislativos no Estado, na Assembleia do Estado, é marcado por um protesto de indígenas e professores. E a reunião na Alepa, que sinaliza com a revogação da lei do novo magistério. Agora são 7h13. Aqui você vê imagens ao vivo da Avenida Visconde de Souza Franco, trânsito lento nesse momento. Volto já. Professores e representantes dos grupos indígenas que ocupam a sede da SEDUC em Belém protestaram hoje em frente à Assembleia Legislativa do Estado. No plenário, ocorria a abertura oficial do ano legislativo. A sessão que marcou o início dos trabalhos na Alepa foi de casa cheia. 39 dos 41 parlamentares estiveram presentes. Por ser solene, não houve votação nem proposição de projetos. Durante a mensagem ao Legislativo, o governador enfatizou a importância da realização da Conferência do Clima da ONU no próximo mês de novembro, em Belém. No ano de 2025, nosso olhar não estará restrito aos limites de nosso Estado. Como sede da maior e mais importante Conferência Climática do Mundo, a COP30. O Pará será protagonista de debates que podem determinar o futuro não apenas de seus habitantes, mas de toda a humanidade.
Como manda o protocolo, Helder Barbalho também prestou conta das ações realizadas ao longo de 2024. Na área da saúde, destacou investimentos que somaram cerca de 5,8 bilhões de reais. Estamos com 11 hospitais em obras no estado e 44 hospitais construídos ou reconstruídos em parceria com os municípios, descentralizando os serviços de alta e média complexidade. O documento trouxe ainda um panorama em outras áreas, entre elas a educação. Investimos 31% em educação, um índice acima do que os estados são obrigados a investir, que é de 25%. Mas enquanto a mensagem era lida, do lado de fora do plenário, um grupo de professores e indígenas protestava contra a nova lei do magistério. Os manifestantes fazem parte do grupo que ocupa a SEDUC desde o dia 14 de janeiro. O ato foi acompanhado por um forte aparato policial. No meio da manhã, o clima ficou tenso quando os manifestantes derrubaram as grades de isolamento e ocuparam parte da rua em frente à Alepa. Apesar dos protestos, a sessão foi concluída sem maiores problemas. O documento, com a mensagem do governo do estado, que inclui ainda o plano de ações previstas para 2025, foi entregue aos deputados estaduais. A primeira sessão ordinária, já com votação de projetos aqui na Alepa, está marcada para o próximo dia 11. E pouco depois da sessão solene, uma comissão de manifestantes foi recebida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará. A Poliane Guimarães está aqui, está inclusive em frente à Alepa, e traz mais detalhes para a gente sobre essa reunião e sobre o que foi tratado, o que foi decidido. Poli, boa noite. Olá, João. Boa noite a você e a quem nos acompanha. Essa reunião se deu diante dos impasses nas últimas negociações e também a pedido por parte das lideranças do movimento que ocupa a SEDUC desde o último 14 de janeiro para a intermediação do presidente da Alepa junto ao governo do estado. Durante o encontro, o deputado Chicão propôs uma reunião na Secretaria de Estado de Planejamento para amanhã de manhã, quarta-feira, dia 5 de fevereiro, que foi aceita pelos presentes. O objetivo, a elaboração de um documento firmando o acordo de revogação da nova lei do magistério, em paralelo à desocupação do prédio da Secretaria de Estado de Educação. Devem participar dessa reunião representantes do governo estadual, da Assembleia Legislativa do Estado, do Ministério Público e também entidades sindicais. A partir da revogação da Lei 10.820, a expectativa é de que seja criada uma comissão com as mesmas representações da reunião para a elaboração de uma nova legislação para a educação pública, abrangendo e incluindo a educação de indígenas, quilombolas e ribeirinhos. Volto com você, João. Muito obrigado, Poli, pelas informações. A gente vai seguir aqui acompanhando os desdobramentos desse caso. Já está em vigor o decreto que regulamenta o poder de polícia à FUNAI. A decisão deve reforçar a proteção das terras indígenas, o combate ao desmatamento e aos garimpos ilegais. A partir de agora, os agentes da FUNAI têm mais autonomia para proteger as terras indígenas, combater ocupações ilegais e aplicar infrações ambientais nesses territórios. O decreto que regulamenta o poder de polícia da FUNAI já está em vigor. A decisão do presidente Lula atende a uma determinação do Supremo Tribunal Federal. A reivindicação foi feita pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. A medida define em que situações a FUNAI pode agir para garantir os direitos dos indígenas. Os agentes vão poder interditar acessos a terras indígenas, retirar invasores, aplicar notificações, lacrar instalações, além de apreender e destruir equipamentos usados para explorar ilegalmente essas áreas. A FUNAI também poderá contar com a colaboração da Polícia Federal, das Forças Armadas e de outras forças de segurança. O decreto reforça a proteção das terras indígenas e busca conter os conflitos fundiários. Ambientalistas destacam a importância da medida, mas alertam que só a repressão não basta. Dotar a FUNAI do poder de polícia
é apenas um dos elementos que vão contribuir, sim, para a segurança dessas áreas. No entanto, políticas públicas que, de fato, concedem os recursos naturais dessas áreas, assegurem a autonomia dos povos indígenas e promovam a satisfação de suas necessidades, subsistência e reprodução, são absolutamente indispensáveis. Para os indígenas, a medida é um passo importante para combater o garimpo ilegal e o desmatamento. Que a FUNAI tenha, então, mais eficiência, haja com maior eficiência no combate a essas violências. É importante que as parcerias aconteçam com os outros órgãos, né? Para que a gente possa, então, ter a garantia de uma vida mais tranquila. É importante para a manutenção da nossa territorialidade como povo originário. E representantes de comunidades tradicionais participaram hoje de um encontro em Belém. Em debate, os desafios e os impactos provocados pelas mudanças climáticas na região. As mudanças climáticas não parecem distantes para quem vive em comunidades tradicionais na Amazônia. Edna é pescadora, mora na Ilha do Maracujá, na zona rural do Baixo Acará, e conta as perdas que teve no último ano. Nós perdemos mais de a metade de 2.500 pés de açaí que nós plantamos numa área. Esse não foi um incêndio criminoso, mas sim um incêndio que veio do alto do céu, né? Digamos, do sol. As dificuldades enfrentadas por comunidades tradicionais aqui na Amazônia foi tema de debate em um seminário no Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da UFPA. O encontro reuniu diversas comunidades para discutir como frear os impactos das mudanças climáticas. Trazer essas diferentes experiências que vão se conformando numa verdadeira rede de proteção, de práticas que protegem a nossa cidade. Além de ouvir ribeirinhos, extrativistas, pescadores e quilombolas, o grupo de pesquisadores também cria mapas das regiões. Esse mapa pode responder a uma situação de ameaça do território, pode responder a uma demanda por uma titulação do território, que depois o mapa se transforma em um discurso deles sobre o território. Para quem vive nestas comunidades, o projeto é um direcionamento do que pode ser feito para o desenvolvimento sustentável na região. A Amazônia, ela é nossa. Então, é bom participar de um seminário que ele é feito para nós e com nós. E veja depois do intervalo, um novo trecho da BR-316 é interditado para a instalação de uma passarela. E os detalhes do empate do Remo e Capitão Poço pela quarta rodada do Parazão. São 7 horas e 24 minutos. Chove na região metropolitana. Você vê imagens ao vivo da BR-316. Chove muito aí, olha só, já na entrada de Ananindeua. Volto já. Estamos de volta para mostrar que em dezembro do ano passado, o Centro-Norte de Ginástica em Belém foi fechado. Os cerca de 400 atletas que treinavam no local foram remanejados para outras instalações que, segundo eles mesmos, não atendem às necessidades das atividades e comprometem o andamento dos treinos. Campeã em salto no Campeonato Sul-Americano de Níveis, que ocorreu na Colômbia no ano passado, a Sâmia coleciona medalhas, conquistas e superação de desafios. Da Colômbia, mais importante para mim foi do salto, porque o salto era um aparelho que eu tinha muita dificuldade e eu consegui ser a melhor no salto lá. Fui a primeira atleta de ginástica artística feminina a trazer medalha do GEBS para o Pará. Fiquei em terceiro lugar no Troféu Pará, ganhei, fui campeã nacional. Mas esse ano, ela e outros atletas que competem internacionalmente estão sem espaço para treinar depois que o Centro-Norte de Ginástica fechou. O proprietário resolveu encerrar o contrato com a CEL porque não chegaram a um acordo sobre o pagamento do espaço e no momento nós estamos sem um espaço adequado para as crianças realizarem seus treinos e para que possamos instalar os equipamentos.
O Centro Norte de Ginástica, administrado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, era uma referência na formação de atletas de ginástica artística, rítmica e aeróbica, feminina e masculina, tanto para crianças quanto para adultos. E até o seu fechamento, recebia mais de 400 alunos. Com as portas fechadas, os atletas que estavam com grandes expectativas para disputar mais campeonatos este ano, veem o sonho ficando cada vez mais distante. Meu sonho é ser uma ginástica bem conhecida pelo mundo, né? Pelo Brasil todo e o mundo. E eu queria estar aqui, né, no centro treinando agora, mas infelizmente a gente não pode estar porque fechou. Quando eles me disseram que fechou o centro, que a gente ia ter que treinar em outro lugar, as minhas expectativas foram tudo para baixo. De acordo com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer, foram disponibilizados 2 lugares para o treinamento dos atletas, um no Mangueirinho e o outro no Polo de Ginástica da UEPA. Mas, de acordo com os pais, nenhum dos 2 lugares atende às necessidades físicas, estruturais e de higiene que os alunos precisam. Embaixo da arquibancada do Mangueirinho é um espaço aberto. Como é que vai montar os equipamentos lá que tem acesso a cachorro, a gato, a rato, e as meninas usam solo. Tem o polo da UEPA, um polo de ginástica, mas a UEPA já tem os atletas delas e aqui tem mais de 400 crianças. A UEPA não iria suportar todo esse pessoal lá e a UEPA ela não tem modalidade masculina e não tem rítmica. Segundo os pais, apenas os equipamentos que ficavam no centro estão sendo guardados embaixo das arquibancadas do Mangueirinho. Foram os pais que conseguiram lugares provisórios para que os filhos não ficassem sem treinamento. As nossas atletas que costumam participar de competições nacionais e internacionais, conseguimos que fosse cedida a quadra aqui de uma escola próxima, o tatame de um clube próximo, para que elas pudessem fazer algum condicionamento físico e não ficassem paradas, porque agora em fevereiro elas vão participar de um treinamento num clube grande no Rio Grande do Sul e de outras competições, então precisamos que elas não fiquem paradas. A gente quer um espaço para a gente montar os nossos aparelhos, para essas meninas, essas crianças voltarem a treinar. Porque tem as das pequenininhas, tem as que já competem em nível nacional e internacional. A gente precisa desse espaço, porque é o sonho delas. Bem triste, porque eu estava com muita expectativa para esse ano, por causa que ano passado eu fui muito bem. Difícil, né? Muito triste. Olha, segundo a CEL, que é a Secretaria Executiva de Esporte e Lazer, a entidade ainda tentou renovar o contrato do local onde funcionava o Centro Norte, mas o valor de avaliação proposto não foi aceito. Em relação aos atuais locais de treinamento, a Secretaria informou que o polo da UEPA conta com estrutura completa para receber os atletas e que o Mangueirinho é temporário. Um novo espaço de treinamento já está em processo de contratação. É o que diz a CEL. Um aviso importante para quem costuma usar a BR-316. A rodovia vai ser interditada hoje à noite. A repórter Juliana Alvarez está aqui ao vivo, na chuva, para mostrar para a gente, no exato local da interdição, como é que isso vai funcionar. Boa noite para você, Juliana. Boa noite, João. Boa noite a todos que nos acompanham. Muita chuva aqui por Ananindeua. Estamos no quilômetro 2 da BR, ponto esse que vai ser interditado logo mais a partir das 10 horas da noite e vai permanecer interditado até as 2 horas da madrugada. O Juraci Rabelo está mostrando para vocês, essa interdição vai ser para que seja feito o içamento de uma das estruturas dessa passarela que está sendo montada bem em frente aqui ao Hospital Metropolitano. Para garantir que esse içamento possa ser feito com segurança, esse trecho da via no sentido Ananindeua-Belém vai ser interditado. Portanto, as pessoas que quiserem entrar e sair da cidade vão precisar dividir espaço do outro lado da pista, no sentido de saída de Belém para Ananindeua. As informações que nós temos é que terão agentes do Detran aqui fazendo o ordenamento desse trânsito e também orientando os motoristas. Mas de antemão, a gente já avisa o pessoal de casa, principalmente quem está vindo depois das 10 horas da noite, ainda mais com essa chuva, para ter tranquilidade e atenção, porque apenas o outro lado da via, no sentido Belém-Ananindeua, vai estar aberto para que os motoristas entrem e saiam da cidade. Então esse é o nosso recado aqui para o pessoal de casa. E importante dizer, essa interdição vai ser apenas esta noite, de 10 da noite até as 2 horas da madrugada, João. Muito obrigado, Juliana. Agora vá se abrigar, sair da chuva, tá bom? Valeu pelas informações.
Hora do esporte. Ontem no Mangueirão, Remo e Capitão Poço fecharam a 4ª rodada do Campeonato Paraense. O Leão saiu na frente, tomou a virada, mas conseguiu o empate nos minutos finais. O Remo recebeu o Capitão Poço no Mangueirão pela 4ª rodada do Parazão. E o gol veio logo aos 6 minutos. Dodô fez uma grande jogada e foi solidário. Jaderson agradeceu. 1-0 Leão. Aos 29 minutos, um lance chamou a atenção. Jô Alagoano e Alvarinho se chocaram dentro da área. O jogo até seguiu, mas logo depois o árbitro foi chamado para revisar o lance no VAR. Só que tinha um detalhe: a imagem só não aparecia para o árbitro. Acabou que, por conta de um rompimento em um cabo de fibra ótica, o VAR não pôde ser utilizado. E somente após 21 minutos de paralisação, o jogo voltou, e sem a revisão. Quando a bola voltou a rolar, o Remo ainda criou. Pedro Rocha parou em Daniel. Marcelinho até usou a cabeça, mas fez a escolha errada. E quem usou a cabeça e executou bem com os pés foi Jô Alagoano. No último lance do primeiro tempo, empatou o jogo. Na volta do intervalo, Pavani ameaçou. Mas uma bola parada do time da Laranja mudou completamente o cenário do jogo. No rebote do escanteio, Wellington Londres pegou de primeira e virou a partida. Como resposta, Rodrigo Santana colocou Adailton e Maxwell em campo. E 5 minutos depois, Maxwell arriscou. A bola ainda desviou e bateu na trave antes de Adailton empurrar para o gol. Anulado. Só que na próxima, Maxwell ficou mais esperto. 2-2. Final do jogo, Remo 2, Capitão Poço 2. Se você não conseguir concluir em gol, construir uma vantagem dentro do jogo para depois você poder administrar, você acaba dando espaço para o adversário. E olha, uma mistura de elementos históricos, ficcionais e sobrenaturais levam a uma viagem pelas lendas e pelo imaginário amazônico. Essa é a proposta de um game criado por um grupo de jovens aqui de Belém. A ideia é repassar histórias para as novas gerações de uma maneira interativa e divertida. A trilha de suspense é apenas um dos muitos elementos que dão tom ao game. A Cidade Soturna narra a história de Nara, uma jovem cética que é transportada para o passado e, de repente, se vê imersa em lendas e enigmas da cultura paraense. A ideia foi da jovem universitária, que costumava ouvir as histórias assombrosas em casa. Eu queria fazer um projeto, um jogo, que realmente trouxesse para o público mais jovem, para conhecer essas histórias de um modo diferente, que é mais próximo a eles, e que também fosse trazer uma nostalgia para a galera mais velha, que também pode jogar. O jogo eletrônico narrativo é ambientado em vários bairros da Belém da década de 70. Durante as partidas, o jogador interage com outros personagens e resolve mistérios. Tudo isso enquanto aprende um pouco mais sobre a riqueza cultural e também sobre o sincretismo religioso que moldam a identidade paraense. Dos esboços à animação 3D, foi um ano inteiro de trabalho. As trilhas são todas autorais e a mistura de elementos históricos, ficcionais e sobrenaturais prende o gamer. A gente tinha história, tinha narrativa, mas a gente pensou como é que a gente vai conseguir colocar isso dentro de um jogo? Como é que a gente vai conseguir entreter o pessoal que está jogando, manter eles dentro da história? A nossa ideia era que o jogo ele fosse acessível para todas as pessoas. Então sejam crianças, sejam pessoas mais velhas. Dentro de cada capítulo a gente consegue ter 3 escolhas diferentes para cada um. E a parte mais complicada disso foi conseguir ligar eles. O projeto, que foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo por meio do Edital de Cultura Digital, é uma oportunidade de descobrir ou revisitar 9 lendas diferentes. Eu acho que a mais emblemática é a história da Procissão das Almas, que é ambientada no bairro do Guamá, né? É uma história bem conhecida. E no jogo a gente experiencia isso a partir da personagem principal, a Nara.
tradição que surgiu a partir da mistura de fatos reais e imaginários transmitidos oralmente ao longo do tempo e que precisa ser preservada. A gente queria, contando essas histórias, manter elas vivas no meio digital, tanto para a gente, para representar a nossa região, quanto até para as pessoas de fora. A longo prazo, eu espero que muitas pessoas joguem, conheçam essas histórias, indiquem para outras pessoas, para além do jogo, que é um jogo divertido, interessante, também manter vivo esse patrimônio que é nosso. Ficou curioso para descobrir mais dessas aventuras? O jogo está disponível para ser baixado em computadores e em celulares. O JL2 de hoje vai ficando por aqui. A gente se despede com imagens da capital, né? A previsão da meteorologia de chuva em todos os dias de fevereiro está se cumprindo. Muita chuva em Belém. Uma boa noite para você. Até amanhã.